No Metrópolis de hoje, a abertura da exposição sobre Vassily Kandinsky, em São Paulo. A cidade sob o olhar de 3 fotógrafos. E o que significa ver do meio para você? Eu acho que significa se misturar o assunto. Como é que eu defino um papel de fotógrafo sem distância de também ser um habitante de São Paulo? Quer dizer, o quanto essas fotografias também não refletem uma espécie de autorretrato. E o festival de documentários que une música e cinema. Isso é tradição africana pura. Do samba, com a batida do jazz, do pancadão americano, do tchá-tchá-tchá. Bem-vindos ao Metrópolis. As cores de Vassily Kandinsky tomaram conta do Centro Cultural Banco do Brasil em São Paulo. Depois de percorrer Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília, a exposição traz para a cidade obras e objetos da cultura popular russa e alguns quadros dos contemporâneos de Kandinsky. E como a expectativa é de filas muito grandes, a novidade é que a visita pode ser agendada. Essa exposição aqui, a gente pode dizer que é uma exposição inédita de Kandinsky, né? Podemos afirmar com certeza. Essa negociação começou em 2012 com o Museu Estatal Russo e de lá para cá a produção, os curadores e o próprio Museu Estatal Russo se debruçou sobre todo o acervo que eles tinham de Kandinsky e conseguiram curar uma exposição que reúne mais de 8 museus e além de vários colecionadores particulares para que a gente conseguisse contar a história de Kandinsky desde o começo da carreira dele. Um dos nossos objetivos era também apresentar um Kandinsky na sua raiz. Inclusive porque muitas pessoas, apesar do sobrenome tipicamente russo, colocam a Kandinsky dentro do contexto da arte ocidental, ou seja, francês, basicamente. E Kandinsky é um pintor, é um artista que levou com ele o tempo inteiro as suas raízes profundas russas. Esse Kandinsky russo é um Kandinsky muito raro de se ver. Para São Paulo, a gente programou basicamente 2 serviços inéditos. Primeiro é o agendamento da visita. É a tentativa de aplacar as filas que historicamente são muito desgastantes para a gente aqui no CCBB. O outro serviço é o audioguia. O audioguia ele auxilia a mediação entre o visitante e a obra. O público que vai vir aqui vai ver Kandinsky no seu contexto, com os seus amigos, com as pessoas que expuseram com ele junto, também com aquelas que ele teve problemas, os quais eram rivais intelectuais. Esse contexto todo está aqui e está presente com obras de arte também desses outros grandes artistas, junto com Kandinsky. A outra questão é que eu acho que é a tônica fundamental de todo o intento artístico de Kandinsky era a possibilidade de trazer para a arte, levar à tela especificamente emoções e sentimentos. Há todo um vínculo muito profundo do sujeito, de análise de parte dele, de como a cor influencia os estados de espírito. E isso é uma coisa, evidentemente, eu diria, é uma viagem linda. Eu acho que nós, na exposição, tentamos, de algum modo, trazer isso para o público também através da nossa experiência imersiva, onde desconstruímos em 3D o quadro no branco de Kandinsky e o público, através do uso das tecnologias de terceira dimensão, pode entrar dentro do quadro e, em determinados momentos, ficar submergido nas cores. Vocês sabem que a gente está realizando assim como se fosse um sonho do próprio Kandinsky? É verdade, é isso que ele queria, que a gente pudesse entrar na obra dele, no quadro, na tela. Tá aqui, ó, tecnologia. O
o positivo que tem a exposição é que nós apenas não estamos mostrando aquele Kandinsky que todos conhecem, de aqueles belos quadros, aquelas belas composições abstratas. Estamos mostrando um Kandinsky em todo seu trabalho, em toda a sua labor, acompanhando a busca do artista. E isso que faz, eu acho, da nossa exposição uma exposição única. No Metrópole de domingo tem mais, viu? Nós voltaremos a falar da mostra sobre o russo Kandinsky e contar um pouco mais sobre a história desse artista plástico e ainda te mostrar mais detalhes sobre a exposição. 3 fotógrafos de gerações diferentes reunidos para clicar São Paulo. Esta é a ideia da mostra Ver do Meio, que está em cartaz no Instituto Tomi Otaki até domingo. O Metrópolis conversou com 2 deles, Arnaldo Papalardo e Pio Figueroa, para descobrir o que eles viram no meio dessa nossa cidade louca. Hoje a gente não pode mais ver a cidade como um antigo pintor de cima de uma colina, olhando a paisagem, se descortinando lá embaixo. A gente olha a cidade de dentro dela. Os fotógrafos pertencem a 3 gerações diferentes. Eles têm abordagens inteiramente distintas entre si e usam técnicas diferentes. Na sala 1, você encontra o que seria a nossa interpretação de centro, provocada pelo curador. A sala 2 é justamente esses eixos, esses grandes deslocamentos em São Paulo. E aqui a gente está na sala 3, que é a sala da periferia. Eu acho que é uma exposição que fala muito de uma certa dificuldade que São Paulo apresenta para ser vista. Você pensa, por exemplo, em Nova York, você tem uma imagem de cidade, você fala assim, Rio de Janeiro, você tem uma imagem de cidade, você fala Salvador, você tem uma imagem. São Paulo, essa imagem é mais difusa. Eu acho que São Paulo não é cinza, eu acho que São Paulo é bege. Mas bege já é melhor que cinza. Ai, não sei. Eu acho bege sem personalidade. Eu acho uma ocupação drástica, né? Aos fotógrafos foi colocado o desafio de não recorrer a um helicóptero, ao drone, ao Google Earth, mas ao contrário, né? Andar na rua, olhar a cidade de dentro dela, reconhecer a cidade novamente. Meu recorte foi em cima da gente de São Paulo. Eu acredito que a paisagem da cidade está refletida no rosto deles, assim. E o que significa ver do meio para você? Eu acho que significa se misturar o assunto. Como é que eu defino um papel de fotógrafo sem distância de também ser um habitante de São Paulo? Quer dizer, o quanto essas fotografias também não refletem uma espécie de autorretrato. Eu acho que está relacionado com o que não tem um começo nem um fim e que cresce pelo meio, como o mato. E São Paulo é assim, São Paulo o tempo todo os prédios vão brotando, né? Quer dizer, e a cidade vai crescendo pelo meio. E esse ver São Paulo do meio é porque você nunca consegue ver o fim da cidade, você está sempre vendo um pouco esse pelo meio. Daqui a pouco, hora de falar do Inédit, Festival do Documentário Musical, que segue até domingo em São Paulo e na semana que vem desembarca em Salvador. Até já. As primeiras vezes que eu vi Elza cantar no rádio, nem tinha televisão lá em casa, quando ela apareceu foi um estouro assim com o samba do Lupicínio, se a casa você chegasse. A casa dela cantando aqui no rádio, que era uma novidade absoluta. Aquela mulher vindo da favela, muito sofrida, foi lavadeira, foi empregada doméstica, foi tudo aquilo. Aquilo rompia um pouco com um certo bom mocismo que existia e que imperava no meio da música popular de então.
As histórias de grandes cantores, compositores, gêneros musicais, as histórias por trás das canções, dos shows, dos encontros, tudo isso no Inedit, o Festival do Documentário Musical, que acontece até domingo. Você quer 2 exemplos? Aliás, 2 bons exemplos. No documentário My Name Is Now, Elza Soares solta a voz para cantar e também para contar seus questionamentos mais profundos. Já no filme Samba e Jazz, Brasil e Estados Unidos parecem até mais próximos. Isso no depoimento de músicos do Rio de Janeiro e de New Orleans. Os diretores dos 2 longas conversam agora comigo e com o Cunha Júnior, a Elizabeth Martins Fontes e o Jefferson Mello, nossos convidados. Tudo bem? Tudo ótimo. Ah, que bom. Olha, Elizabeth, você sabe que quem assiste o Metrópole sempre já conhece um pouco do seu documentário, que foi a minha dica cultural deste domingo. Que bom conversar com você agora. Legal. Muito bom, né? O que eu queria começar aqui perguntando para vocês é o seguinte. Geralmente, o documentário a gente leva um tempão, né, para fazer. Como é que foi esse processo de vocês? Quanto tempo demorou cada documentário e a partir da ideia até começar mesmo a filmar, hein? Bom, no meu caso, eu tenho esse roteiro na cabeça há uns 20 anos. Há uns 20 anos? Uns 20 anos. Eu comecei a frequentar New Orleans na década de 90, 95, 96, para fazer um livro de fotos sobre o universo do jazz. Sendo carioca, foi fácil perceber essa similaridade entre as 2 cidades, entre os 2 ritmos. Ficou guardado e pouco mais de 2 anos eu comecei a produzir e comecei a filmar. E aí, entre filmar e edição, 2 anos. 2 anos. E a gente percebe no filme, né, Cunha, que essa similaridade entre os cariocas, entre Rio de Janeiro e New Orleans é muito grande nessa questão. São pessoas que a música é uma presença maior do que só um hobby ou um talento. Parece que é mais do que vocação, né? New Orleans respira música, é o berço do jazz. Então, em qualquer esquina, em qualquer lugar, você vai encontrar música, um músico de rua. Então, ninguém é o mesmo depois que visita essa cidade. Você muda a cabeça, você muda a visão. Ela respira música realmente. E o Rio também. E o Rio também, claro. É interessante, assistindo aos 2 filmes, assim, um atrás do outro, que eles se conversam também, não é? Porque, bom, samba e jazz é a sua proposta, e ao ver o filme da Elza, né, a Elza, muito conhecida também pelo samba, o filme começa com a Elza num scat singing, e a Elza falando, eu sou samba, eu sou jazz, eu sou blues. Você percebeu isso também? Sim, a Elza, né, o filme... desde o início, assim, eu tinha esse desejo de que ela fizesse o máximo do que ela, assim, na minha opinião, faz de forma genuína, assim, que é a improvisação, que é essa criação na hora. Então, a abertura do filme e a última sequência que encerra é justamente isso. São as 2 sequências que eu mais gosto, tanto musicalmente, assim, quanto imagem, porque traz ela muito forte nesses improvisos, que é a alma dela, que é música pura, né? Né? Quanto tempo você ficou com a Elza? Eu conheci a Elza Soares em 2008. E logo no nosso primeiro encontro, a gente já começamos a trocar ideia. No mesmo dia, eu já conversei com ela sobre a possibilidade de um filme. E o filme foi concluído em setembro de 2014. Então, 6 anos, né? 6 anos de trabalho. Ela topou já de cara, assim, quando você conversou com ela, propondo o filme? Ou ela quis saber de que forma você iria retratá-la? Ela topou só que no nosso primeiro encontro mesmo, para falar do filme, ela chegou a sugerir se eu não gostaria de escrever um livro. Por quê? Aí eu falei, Elza, eu tenho um desejo muito grande de dedicar exclusivamente ao cinema, né? Eu fazia televisão, a TV Cultura em Minas Gerais. E eu falei com a Rede Minas, e eu falei com ela, Elza, eu tenho um desejo enorme de fazer cinema, de pesquisar a linguagem cinematográfica, e você traz uma base fundamental, que é a música e a sua história de vida e de arte. Então, eu vou ficar muito feliz se fizermos um filme. Ela falou, então vamos fazer um filme. E aí eu falei para ela, como você se vê sendo filmada? Ela falou, na posição fetal. Eu quero ser filmada na posição fetal. E aí a gente começou, foram 6 anos assim, muito intensos de pesquisas, filmando, um processo de imersão com ela, depois também com outros
cineastas que colaboraram muito, né, para chegarmos nesse resultado final. Nesse formato, que tem uma que você chama de câmera espelho, né? De câmera espelho, que é a Elza falando com ela mesma, ela contracenando com ela, né? É um espelho, tanto ela ali, quanto ela como esse reflexo também do Brasil. Então, Elza, o filme mostra essa Elza que é um ícone brasileiro, né? Um mito vivo que nos representa. Então, o filme tinha esse desejo de ir além da personagem, mas tendo-a como uma representante da nossa identidade. E Jefferson, você, além da música, quando você chegou, foi pela primeira vez já, quanto tempo você disse que foi a primeira vez em New Orleans? 20 anos. Há 20 anos. A gente percebe no filme, você deixa isso bem claro também, que não é só a questão da música. Você coloca ali, tem a escola de samba, a Big Band, mas tem a questão do querer se vestir bem, tem a questão social, a questão do racismo. Você foi se dando conta disso na convivência ou como é que foi? Na convivência. Eu não poderia fazer um filme sobre a diáspora e não colocar a questão do racismo, que é muito presente em New Orleans. No Rio de Janeiro, no Brasil, é uma coisa um pouco mais camuflada. Existe, mas em New Orleans é uma coisa muito velada. E com convívio, todos os personagens do meu documentário são amigos. Eu convivi com eles, convivo com eles, então era algo que eu queria retratar. Então eu não podia não dar uma pincelada na questão do racismo, que isso piorou após o Katrina. Piorou muito. Piorou em que sentido? Piorou porque 80% dos músicos eles saíram de New Orleans porque eles não tinham onde tocar. E muitos não conseguiram voltar, porque não tinha emprego. Não só músicos, mas a população de uma forma geral. Então, eu não poderia fazer um documentário sobre a realidade, sobre coisas boas, mas eu tinha que mostrar também algo que é verdadeiro, que existe, que é o racismo. E com relação ao figurino, é do negro. Uhum. É impressionante isso. Eles não se conhecem, literalmente, eles não se conhecem, mas eles se vestem parecidos, eles têm os mesmos gostos. O sapato bicolor, a camisa de linho. Eles querem se apresentar muito bem, essa é a questão. Eles tinham a necessidade lá atrás de se apresentar bem e continua até hoje, do bom gosto. Então, é um filme que transcende a questão musical. Ele vai também pela questão de comportamento, uma visão antropológica. Eu queria passar isso tudo. E o Greg Staffa, que é o personagem principal, ele ficou muito feliz quando ele viu o documentário em janeiro, no Festival em New Orleans, porque eu não retirei as falas polêmicas dele. Eu deixei aquilo acontecer. Principalmente o quê? Sobre o quê? Sobre o purismo? Eu desmitifiquei um pouquinho o Preservation Hall, que é uma casa de jazz muito tradicional e que hoje eles mudaram realmente o foco. Os donos, lá atrás, eles faleceram e quem assumiu foram os filhos. E que não tem nenhum compromisso com tudo. Com a tradição. Com a tradição e tratam mal os músicos. E o Greg, como ele é um cara muito autêntico, ele se recusa a tocar lá. E ele deixou isso bem claro. E um outro músico, ele preferia não falar sobre isso, porque ele tinha algo a perder falando. E eu queria mostrar isso, o contraponto. Um fala a verdade, o outro não quer falar. Então, New Orleans é uma cidade maravilhosa, mas tem seus problemas, entendeu? Como no Rio de Janeiro também, Pretinho, da Serrinha, ele cita que não sentiu isso na pele, o racismo. Como músico, ele até fala, quando eu estou com cavaquinho, me olham de uma forma, quando eu estou sem o cavaquinho, me olham de outra forma. E isso é verdade. Claro. Isso ocorre também, não só com músico, mas com jogador de futebol. As pessoas tendem a valorizar a condição dele, social. Então, eu queria passar isso também, quer dizer, tanto lá quanto cá, existe o racismo, entendeu? Tem a história, né, que é a condição ali cultural, toda a tradição cultural dos negros africanos estão nessas duas manifestações, mas o racismo que essa comunidade enfrenta nesses dois lugares do mundo também é igual. Em New Orleans é um pouquinho até pior, porque o negro americano, o negro do sul dos Estados Unidos, ele é um pouco mais racista,
que era uma defesa dele. Eles sofreram muito mais na pele do que no Brasil. Tem uma diferença, entendeu? Pois é, dava para falar mais, né, Cunha Júnior? Nosso tempo acabou. Mas você pode ver os 2 documentários, não perca essa oportunidade de ver tanto o documentário do Jefferson, que é Samba e Jazz, que tá aí, ó, a gente colocou aí, ó, tá no Centro Cultural São Paulo, tá vendo? Aí embaixo, amanhã, não perca. E o documentário da Elizabeth. Também nesta quinta-feira, passa no Centro Cultural São Paulo. Logo depois, né? Isso, às 20h30. Às 20h30? Dá para fazer a dobradinha. E, aliás, é excelente fazer a dobradinha. É bom, né? É muito bom fazer essa dobradinha. As relações estão todas lá. E vamos torcer circuito comercial, né? Documentário no Brasil, né? Sobre música. Vai estar, né, no circuito comercial. A partir de setembro. Muito bem. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado, hein? Obrigada. Outro programão, para quem gosta de cinema, é você? Tá bom. E se você gosta de animação, então, ó, é a 23ª edição do Festival Animamundi, que começa na sexta-feira no Rio de Janeiro. Na outra sexta, dia 17, o evento chega a São Paulo. Os paulistanos, então, podem ir se programando. A programação é extensa, viu? Super extensa. Por isso é bom você acessar o site animamundi.com.br, dar uma olhadinha, fazer as suas anotações, tá bom? Um dos longas em cartaz é Shaun, o Carneiro, dirigido por Will Becher, que vem para o Brasil apresentar o filme. Dá uma olhada. Shaun the sheep and his flock know every trick to having a good time. But things can get out of control very quickly. Now, to get the family back together, they'll need a little willpower and a lot of teamwork. Quem esteve na 13ª edição da Festa Literária de Paraty pôde acompanhar uma série de eventos, além dos encontros com os escritores. Um deles aconteceu na Casa da Liberdade, um espaço que dedicou toda a programação para debater os desafios do Brasil. Pelo 3º ano, a Casa da Liberdade foi montada em Paraty. O evento pega carona nos festivais de cultura para refletir sobre os grandes desafios do país. Escritores, cientistas políticos e pesquisadores apresentam ideias e discutem temas como política, economia e cultura. Mas eu acho que se a gente tivesse que resumir todo esse conjunto de desafios, o grande tema é que falta ao Brasil um projeto estratégico, falta ao Brasil uma ideia do que ele quer para si mesmo e para o seu futuro. E é um pouco isso que a gente debate na Casa da Liberdade. Nessa edição, foi apresentada uma exposição com os trabalhos do fotógrafo Renan Cepeda. Eu, como fotógrafo artista, tento trazer um novo mundo, ou seja, um mundo, a parte que é um mundo paralelo, mas não menos real, né? Que é a fotografia que eu faço. Eu fotografo de uma forma que eu tento apagar um pouco a cidade e enaltecer a natureza, mas sem manipular a fotografia, ou seja, aplicando a técnica da fotografia infravermelha. O ambiente da casa é esse, é um ambiente onde a gente discute pensamento, discute tendências, mas é um ambiente descontraído, é aberto ao público, então a gente quer, na verdade, que as pessoas se sintam aconchegadas, né, em um ambiente onde elas estejam, sim, aprendendo alguma coisa e podendo também expor as suas opiniões. Não esqueça, na sexta-feira tem Metrópolis Especial Flip, com entrevistas exclusivas na Festa Literária Internacional de Paraty. Você vai conhecer melhor os principais destaques internacionais e por que não escolher a sua próxima leitura? Música? Você gosta da banda inglesa The Libertines? Eles estão de volta depois de 11 anos. O clipe de Gunga Din, lançado há menos de uma semana, já tem 700 mil visualizações no YouTube. A canção estará no álbum 18s for Doomed Youth,
os hinos para a juventude amaldiçoada. O terceiro trabalho da banda vai ser lançado no dia 4 de setembro. Fique agora com The Libertines e a gente volta amanhã às 11 da noite. Woke up again to my chagrin. I'm getting sick and tired of feeling sick and tired again. I tried to write, cause I got the right to make it look as if I'm doing something with my life. Got to find a vein, it's always the same. Another drink to ease the panic and the suffering. I woke up again, drank the gun, got deep. Up again to my evil twin. The mirror's fucking ugly and I'm sick and tired of looking at him. Been up all night, I probably picked a fight, cause I can't help it, I'm a bastard in the morning. So they try to write, I think I have the right. A little drinking